Salve, salve nação rubro-negra, está no ar a segunda edição do Mr. Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Rescisão de Neymar com Al Hilal é colocada em jogo e Flamengo pode ser o destino do camisa 10. Profissional do VAR da final da Copa do Brasil, escolhida pela CBF, gera incômodo no Flamengo. Clima esquenta entre Flamengo e Corinthians em negociação por Hugo Souza. ESPN Brasil vai promover debate entre 3 candidatos à presidência do Flamengo. John Textor alfineta o Flamengo em declaração depois da vitória sobre o Vasco ontem no Newton Santos. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Olá, meus amigos e minhas amigas, muito boa tarde. O Cruzeiro vai receber o Flamengo hoje às 21 horas na Arena Independência pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time celeste tenta se aproximar do G6, enquanto o Flamengo, com 55 pontos na tabela, tenta voltar ao G4, uma vez que foi ultrapassado pelo Internacional, que ontem venceu o Criciúma por 2-0 lá no Beira-Rio e assumiu a 4ª colocação com 56 pontos. O Cruzeiro tem 44 pontos e está a 10 pontos do 6º colocado, que é o São Paulo. O último jogo entre eles foi pela 13ª rodada do Brasileiro, aqui no Maracanã, onde o Mengão venceu por 2-1, com gols de Pedro e Fabrício Bruno. Hoje os mineiros vão tentar quebrar um tabu de 8 jogos sem vencer o Flamengo. A última vitória do Cruzeiro foi em agosto de 2018, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Naquela ocasião, o time celeste venceu por 2-0 com gols de Thiago Neves e Arrascaeta, que hoje defende o Mengão. Desde que o Cruzeiro voltou para a Série A, foram apenas 3 jogos, entre eles com 2 vitórias do Flamengo e um empate. Nos últimos 10 jogos entre as duas equipes, 4 aconteceram com o mando de campo do time mineiro e todas elas acabaram com a vitória rubro-negra, que fez 16 gols e sofreu apenas 6. Vale lembrar que o Cruzeiro não vence uma partida nesse Brasileirão há 2 meses e o técnico Fernando Diniz já está sendo muito pressionado pela torcida. No jogo da volta deste domingo lá na Arena MRV, o Atlético Mineiro prepara um tremendo caldeirão e já existe uma pressão em cima da arbitragem para essa decisão. O Klaus é o árbitro e é um nome que não agradou muito ao Flamengo, apesar de ser considerado um dos melhores árbitros do Brasil. O histórico do juiz nas últimas partidas apitando os jogos do Flamengo não foram nada bons. Isso de acordo com a visão dos flamenguistas, mas é uma outra situação que vem incomodando demais os rubro-negros nos bastidores. É sobre o VAR, já que Daiane Muniz é quem foi a escolhida para comandar as decisões e avisar ao árbitro se acontecer algo que ele não viu ou que ele errou. Nas redes sociais, muitos torcedores do Flamengo querem um posicionamento da diretoria do Mengão contra essa profissional. Entre os erros foram destacados no jogo do primeiro turno do Brasileirão desse ano, onde ela não chama o árbitro para a mão do Lucas Silva, que a bola bateu na mão dele na origem do gol do Cruzeiro. Aquela partida terminou 2-1 para o Mengão. Já contra o Atlético Paranaense, os rubro-negros reclamaram do frame errado ao analisar o impedimento que foi marcado do Gabigol lá em Curitiba. Na visão dos flamenguistas, o Gabigol não estava impedido e o lance foi visto de maneira muito errada. Há outro lance em 2022 que o Gabigol sofreu uma cotovelada dentro da área do zagueiro Mercado e a Daiane estava no VAR, mas não chamou o árbitro do jogo e nada foi marcado. O Flamengo não curtiu o nome da arbitragem para o VAR nessa final. Após o Botafogo ter vencido o Vasco por 3-0 ontem e abrir 6 pontos de vantagem em relação ao Palmeiras, o dono da SAF, o John Textor, acabou citando o Flamengo em tom provocativo. O Textor relembrou na zona mista do estádio Newton Santos uma brincadeira feita com seu principal rival aí no Rio de Janeiro, logo depois dele chegar ao time de General Severiano em 2022. Aspas, fiz uma piada uma vez que iria chutar a bunda do Flamengo.
Todo mundo riu, era uma piada, mas eu estou muito feliz porque fizemos isso acontecer. Risos, eu só quero competir contra os grandes times, afirmou lá o Cartola. Vale destacar que, frequentemente, o dirigente gosta de cutucar o mais querido e não é a primeira vez que ele faz isso. E, provavelmente, não vai ser a última que ele vai dar alfinetadas aí no seu grande rival. Recentemente, ele publicou uma imagem e foi irônico para justificar a sua discordância sobre o fair play financeiro, que é muito defendido pelo nosso presidente Rodolfo Landim. Nos bastidores, Flamengo e Gabigol se reaproximam e existe uma chance muito grande do presidente Rodolfo Landim se reunir com os seus representantes nas próximas semanas para a sua renovação ser concluída. O jogador quer ficar, se sentiu mais valorizado depois da saída do Tite e com a chegada do Felipe Luiz. Em contrapartida, a diretoria do clube também entende que ficaria bem na fita perante o torcedor e com grande parte dos sócios, renovando com o jogador. A questão está no tempo de contrato, porque o Gabigol não quer apenas 1 ano. Antes, o Flamengo estava irredutível quanto a isso, mas já mudou de ideia. Se chegar uma nova oferta com o contrato de renovação de pelo menos 2 anos, com gatilhos para renovar por mais 1 ano, totalizando os 3 anos que o jogador quer, o Gabigol certamente vai aceitar. Ainda sobre o Gabigol, a boa notícia envolvendo o jogador fora de campo é sobre o problema com o seu exame antidoping. Como a maioria já sabe aqui, ele foi suspenso por 2 anos e acabou perdendo muitos jogos no primeiro semestre desse ano. A defesa do jogador conseguiu um efeito suspensivo e ele foi liberado para jogar normalmente. Um novo julgamento chegou a ser marcado em julho, mas o CAS anulou o processo por falta de representante da União. O julgamento precisa ser reiniciado, mas, ao que tudo indica, não vai ser nesse ano, vai ficar para 2025. Assim, ele vai ficar mais tranquilo para entrar em campo nesse domingo contra o Galo e para jogar também até o final do Brasileiro pelo Mengão. As conversas para a transferência definitiva do goleiro Hugo Souza para o Corinthians continuam tensas, com declarações incisivas entre as partes. O presidente do clube paulista, Augusto Melo, acusou o Flamengo de usar jogo sujo para tentar conturbar o ambiente do timão durante uma entrevista ao vivo na TV do clube nessa terça-feira. O Melo garantiu que a negociação pelo goleiro está sob controle e bem próxima de ser finalizada, apesar de todos os obstáculos. A troca de farpas entre os clubes se intensificou desde que o Flamengo eliminou o Corinthians na semifinal dessa Copa do Brasil. Após o jogo, o Marcos Braz ironizou a situação, mencionando que gostaria de organizar um amistoso para ganhar mais R$500 mil do Corinthians. O Flamengo renovou o contrato do jovem volante Lucas Vieira, de 17 anos. O seu novo vínculo vai ser até o final de 2027 e a sua multa rescisória posterior está fixada em 70 milhões de euros, 442 milhões de reais. Segundo informações do perfil Flabase, o mais querido tem 70% dos direitos econômicos do volante. Por outro lado, o Ceará detém os outros 30%. O Lucas Vieira é um jogador versátil e com mais minutagem no Sub-17 do Flamengo. A expectativa é de que ele comece a ser integrado já ao time do Sub-20. O Lucas chegou ao Flamengo em 2022, depois de se destacar na base do Bangu. O jovem estava sendo monitorado pelo departamento de scouts do mais querido e foi contratado para reforçar o Flamengo Sub-15. Antes do Felipe Luiz comandar a equipe profissional do Mengão, o técnico treinou Sub-17 o Lucas Vieira. Assim, conhecendo as características do jovem, o treinador agora pode dar oportunidades a ele no time principal, porque ele é um excelente jogador. Se você está curtindo esse nosso programa, então não esquece, por favor, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer, me dá essa honra. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto. Simples assim, muito obrigado. A ESPN vai realizar um debate entre os candidatos à presidência do Flamengo no próximo dia 18 às 20 horas.
No encontro, que vai contar com a presença do Luiz Eduardo Batista, o BAP, Maurício Gomes Matos, o MGM, e o Rodrigo Dunche, vai ter a transmissão simultânea no YouTube e TikTok da ESPN, além da Disney+. As 3 chapas concorrem à presidência do clube em eleição marcada para o dia 9 de dezembro. O mandato será válido para os próximos 3 anos, 2025, 2026 e 2027. A eleição na Gávea é realizada entre os sócios do clube aptos a realizar o voto. Nesse ano, mais de 6.000 sócios vão poder comparecer à Gávea para escolher o seu candidato preferido. Todos os candidatos aptos foram convidados para o debate da ESPN, que vai ter a isonomia como a principal marca, a fim de ser base para a troca de ideias e a escolha do nome ideal entre os sócios do Mengão. A atração será mediada pela apresentadora Gláucia Santiago. O debate será dividido em 4 blocos. O primeiro terá perguntas e respostas entre os candidatos. No segundo, vai haver perguntas de jornalistas e de torcedores via redes sociais. O terceiro bloco será com questionamentos entre os candidatos, mas com foco central sempre no futebol. Por fim, o quarto vai ser reservado às considerações finais. O bloco 1 vai ter temas gerais sorteados na hora e a ordem das respostas vai ser feita também por meio de sorteio. Haverá 1 minuto para a pergunta, 2 minutos para a resposta, 2 minutos para a réplica e 1 minuto para a tréplica. No segundo, ainda com tema geral, serão realizadas as perguntas de jornalistas e torcedores, com ordem de resposta por sorteio. Cada pergunta vai ter 1 minuto e cada resposta vai ter 2 minutos. Para o tema do futebol no terceiro bloco, a dinâmica do primeiro é repetida, com 1 minuto para a pergunta, 2 minutos para a resposta, 2 para a réplica e 1 para a tréplica. A ordem de quem pergunta e de quem responde vai ser também por sorteio. No quarto bloco, nas considerações finais, vão ser analisados pedidos de direito de resposta. Caso a coordenação editorial do programa aprove, será dado ao candidato que fez a requisição 1 minuto de resposta. No total, todo o debate deve ter mais ou menos 80 minutos de duração. Portanto, galera, todo mundo ligado no YouTube e no TikTok da ESPN no dia 18, às 20 horas, horário de Brasília, para acompanhar o debate entre os 3 principais candidatos à presidência do nosso Mengão queridão. Aí eu te pergunto, você já escolheu o seu candidato? Coloca aí que eu quero saber. Não é apenas com a saída de jogadores que a gestão do Flamengo vem se preocupando nesse momento, porque atletas estão sendo oferecidos ao clube e outros vêm tendo a situação monitorada de perto, como é o caso do nosso querido Neymar. Atualmente na Arábia Saudita, ele nunca escondeu o carinho que tem pelo Flamengo, sendo flagrado em diversas oportunidades, vestindo o manto sagrado. E dessa forma, com o futuro muito incerto, a Gávea pode ser o seu próximo destino. O portal árabe MNBR Al Hilal trouxe informações sobre o futuro do jogador, revelando a possibilidade real de que ele seja dispensado pelo clube na próxima janela de transferências. Internamente, a situação vem se encaminhando para que isso realmente se concretize. O Neymar se recuperou de uma grave lesão que o deixou fora dos gramados por quase 1 ano e, com isso, existia muita expectativa sobre o seu futuro, Mas mesmo após um longo período de recuperação, o jogador não vem conseguindo ter uma boa sequência e precisou novamente ser substituído no último jogo do Al Hilal com uma contusão na posterior da coxa direita, mesmo tendo entrado aos 10 minutos do segundo tempo desse jogo. Caçado em campo desde que entrou, o Neymar sofreu uma falta violenta por volta dos 30 minutos do segundo tempo, sendo acertado na perna direita por Zamani. Ele levantou, tentou dar um pique posteriormente e foi direto para fora do gramado, bastante chateado. Imagens da transmissão local mostraram o Neymar sendo abordado pelos seus companheiros do Al Hilal, perguntando sobre o seu estado após o apito final.
Ao ser substituído aos 40 minutos do segundo tempo, o atacante atira sua chuteira para longe, parecendo não acreditar numa nova lesão. Esse foi o segundo jogo do Neymar pelo Al Hilal desde que ele se recuperou da grave lesão no joelho, que o tirou dos campos por quase um ano. O outro jogo tinha sido contra o Al Ain pela terceira rodada da Champions League da Ásia. Se ele conseguir se recuperar a tempo, ele vai voltar a campo somente no dia 26 de novembro contra o Al Sadd do Catar, pela quinta rodada da Champions da Ásia. Sem o camisa 10, o time do Jorge Jesus volta a campo na próxima sexta-feira contra o Al Ettifaq, pelo Campeonato Saudita. Por conta do longo tempo de recuperação, o Neymar acabou ficando fora da lista de inscritos para disputar a liga local. Nas próximas horas, o departamento médico do Al Hilal deve comunicar uma atualização sobre a lesão do craque. Aí eu te pergunto, você acha uma boa a vinda do Neymar para o Flamengo? Coloca aí. Eu vou aproveitar esse espaço aqui para te convidar. Amanhã, às 19 horas, nós vamos fazer uma live comentando tudo sobre o Mengão, principalmente sobre o jogo de hoje. Eu e meu filho Eduardo. A gente recebeu várias sugestões para fazer uma live por semana e a gente vai sim estar fazendo essa live. Então eu conto com você. Vamos bater esse papo aí ao vivo. Eu gosto muito de vocês. Bora lá! Antes de terminar esse nosso programa, como hoje é quarta-feira, dia dos abraços, eu vou mandar aqui os meus abraços para a galera que me pediu e que está sempre aqui comigo prestigiando o nosso canal. Bora lá! Alô, meu amigo Luiz Farias. Alô, sua esposa Sueli. Alô, seus filhos Sábio Luiz e Luiz Antônio, lá de Arapiraca. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo José Marcos. Alô, amigo Soteco Viana. Alô, Evelyn. Alô, Nathalie. Alô, papai Marcos. Alô, mamãe Cristina. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Antônio Costa de Marabá, no Pará. Alô, meu amigo Felipe Jesus Gonçalves de Belfor Roxo, aqui no Rio de Janeiro. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu querido amigo Ranilson Araújo, de Campina Grande, na Paraíba. Alô, amigo Enzo Bonfim, de Botuporã, na Bahia. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, alô, meu amigo Carlos Luiz dos Santos, de Araçuaí, em Minas Gerais. Alô, meu amigo Edinaldo Nóbrega, aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Francisco Gomes Caminha. Alô, meu amigo Daniel Angeloni, de Joinville, Santa Catarina. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Titico Flavico, de Ingazeiras, no Ceará. Aquele abração para você, meu querido. Tamo junto! Bom, por enquanto foi isso. Espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço. Não esquece de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas esse nosso programa. Eu conto muito com você. Bora lá ser feliz. Pra cima deles hoje, Mengão 2-1, tá bom!